Fala pessoal, estas são as 5 bostas interiores que eu muitas vezes pratiquei de formas diferentes na minha vida. Eu sou um líder, sou um comunicador há muitos anos, empreendo há mais de 30 anos, na Nação Verde já estou há quase 10 anos e percebi que muitas vezes no meu dia a dia eu praticava coisas e você sabe como é, lidar com pessoas há mais de 30 anos, uma hora você sempre comete um deslize ou outro, não é? Então, eu selecionei dos dezenas de deslizes, né, das dezenas de porcarias que a gente tem dentro da gente, né, que a gente sempre em algum momento põe para fora, seja por algumas questões relacionadas a aprendizados passados, algumas questões relacionadas à ignorância mesmo, não de forma intencional, mas porque às vezes a gente desconhece de determinados assuntos, e a vida é assim mesmo, né, pessoal? Muitas vezes a gente aprende no amor e muitas vezes a gente aprende na dor. Então, trouxe para você aqui 5 desses engramas, né? O que são engramas, pessoal? Pessoal, engramas são memórias fossilizadas. Imagina assim, que nem petróleo, que fica lá dentro da gente. Muitas vezes a gente tem que escavar para tirar, não é assim o petróleo? Essas memórias é o que a gente tem dentro da gente. Muitas vezes a gente toma atitudes, né? E que a gente foi influenciado a tomar esse tipo de atitude, não é? Então, por exemplo, ó, antes de mostrar as 5 bostas da nossa vida, da nossa liderança, deixa eu falar de 3 situações, vamos chamar de ABC, que fazem com que a gente grave essas memórias, e essas memórias aparecem em algum momento da vida e fazem a gente fazer bobagem, né? Primeiro, você quer ver o que acontece com a gente? Você em algum momento, né, na sua adolescência, por exemplo, você não tem uma defesa intelectual forte para bloquear determinados acontecimentos da sua vida, não é? Então, por exemplo, você escuta uma frase e pega aquela frase como verdade, não é? Você pega aquela frase como verdade, você pode pensar alguma frase aí que você ouviu, né, às vezes na sua adolescência, na sua pré-adolescência, às vezes até na sua infância, só que essa frase, a hora que você vai amadurecendo, você percebe que ela não faz sentido, não é? Mas você, quando ouviu aquela frase, você não tinha uma defesa intelectual com aquilo. Então, é que nem aquele refrão de uma música que você não gosta, né? Mas não gosta, mas às vezes você se vê cantando na cabeça. Por quê? Porque grudou em você. É tipo refrão de música chiclete, né? Você quer se livrar daquilo e não consegue, não sabe o que fazer para se livrar, não é? Então, muitas vezes isso aconteceu comigo também. Você quer ver um exemplo básico? Eu não gosto de esteira. Um exemplo bem simples, ó. Eu não gosto de esteira. Sabe por que eu não corro na esteira? Porque é chato, porque você não vê as coisas passando. Cara, alguém disse isso para mim em algum momento e aquilo grudou em mim. Resultado, eu nunca conseguia correr na esteira. Mas quando eu aprendi, assim como numa música chiclete, né? Quando eu aprendi, conversei com profissionais que me explicaram por que existe uma esteira para a gente correr, eles me explicaram. E aí me deram vários pontos que era inegável que correr na esteira era bem melhor do que correr na rua. Fatores como segurança, praticidade, conforto, lesão, evitar lesões, poder fazer algo que levaria horas para fazer ou hora para você se deslocar, você poderia fazer em poucos minutos na esteira de forma programada, enfim. Quando eu me identifiquei com aqueles pontos positivos, eu passei a correr na esteira. É igual aquela música chiclete que gruda na gente. Quando você aprende, você quer se livrar daquele refrão que está cantando na sua cabeça que você não consegue? É simples. Sabe o que você faz? Pega a letra da música, entra no Google, pega a letra da música inteira e começa a ler a letra inteirinha da música. Milagrosamente, quando você terminar de ler e entender a música e aprender um pouco mais sobre a música inteira, o refrão sumirá da sua cabeça. Por que isso acontece? Porque a gente cria lacunas na nossa mente. E quando você não tem a visão total de algo, o seu cérebro tem a tendência de preencher, de entender que está faltando algo, e ele preenche esse algo que está faltando com um looping. E é por isso que você não consegue se desvencilhar, às vezes, de maus hábitos, por exemplo. Então, esse é um dos motivos. Você quer outro motivo? Quando você está fragilizado emocionalmente. Quando você está fragilizado emocionalmente, você sofreu uma perda, sofreu uma deslealdade, alguém faltou com a honra, faltou com a palavra com você está mais fragilizado. Nesse momento que você está mais fragilizado, você pode estar mais predisposto a ouvir bobagens e acreditar nelas. E o terceiro, por exemplo, o C, né?
Eu te dar 3 motivos pelos quais isso acontece. Antes de te contar as 5 bostas interiores, o diabo quando te pega pelo seu ego. Pois é. Muitas vezes, a gente, na nossa profissão, na nossa casa, nas nossas relações, chega alguém e pega você pela sua pior parte, pela sua parte pior, pega você pelo seu ego. Pois é. Muitas vezes se aproximam da gente pessoas que nos pegam pelo ego. Normalmente pessoas que podem fazer parte da nossa família, pessoas que podem fazer parte, por exemplo, da nossa empresa, pessoas que podem fazer parte do nosso ciclo social, das nossas amizades. Simplesmente pega a gente pelo ego. Como? Através de elogios baratos, por exemplo. Não é? Pega a gente pela nossa pior parte e faz a gente ter atitudes ruins, atitudes procrastinadoras. E atitudes procrastinadoras, pessoal, são péssimas para a liderança. Atitudes procrastinadoras, pessoal, são péssimas para a gente crescer na vida. Beleza, pessoal? Então, vamos para a primeira das 5 bostas interiores. Você quer ver? A primeira, ó. Primeira, ninguém manda em mim, minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim, ninguém manda em mim. Essa é a primeira. Cara, o que acontece de fato? Liderar não é sobre mandar. Liderar é muito mais sobre obedecer. Então, se você quer ser dono de uma empresa, se você quer ser líder numa empresa, se você quer liderar qualquer coisa, saiba que os melhores líderes são obedientes. Aqueles que conseguem obedecer. Por exemplo, se você é dono da sua empresa aí, está me assistindo, você sabe que o cliente manda em você. Você sabe, eu deveria saber. Se não descobrir isso, provavelmente você vai descobrir da pior maneira. Então, essa atitude muitas vezes mal compreendida com rebeldia, porque a rebeldia pode ter seu charme, não é verdade? Mas quando ela se transforma apenas numa intransigência, quando você simplesmente não sabe entender que você às vezes tem que sentar na cadeira de professor e às vezes você tem que sentar na cadeira de aluno, você é uma pessoa intratável. Né? E eu sei que eu já passei por isso, por exemplo. Fui expulso de uma escola, fui expulso de uma aula da faculdade, depois fiz uma pós-graduação, depois fui expulso de uma outra aula. Mas por quê? Porque eu era muito jovem e tinha muito conhecimento. Eu era muito jovem, era muito inteligente, era muito esforçado, já era empresário, tinha muito conhecimento, mas não tinha sabedoria. E quando você tem muito conhecimento e não tem sabedoria, você fica parecendo uma carroça que está carregando excesso de peso. Já viu uma carroça carregando excesso de peso? É isso que acontece com você. Começa a fazer barulho. Quando você tem muito conhecimento, você quer botar esse conhecimento para fora. Quer mostrar para todo mundo que você é inteligente. Quer mostrar, quer dar opinião na vida de todo mundo, só que você não tem sabedoria. E muitas coisas que acontecem têm a sua hora, o seu lugar, e existe um aprendizado para tudo na nossa vida. E muitas vezes a gente tem que aprender a ficar quieto. Muitas vezes a gente fala mais com a boca, muitas vezes a gente precisa aprender a obedecer. Não se esqueça disso. Liderar está muito mais relacionado a obedecer do que a mandar. Segunda bosta interior que aconteceu muito na minha vida. Já ouviu essa aqui, ó? A vida é curta demais. Vamos aproveitar. E essa outra aqui, ó? Essa aqui, ó. Só se vive uma vez. Essa é da hora, né? Só se vive uma vez. E essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Eu mereço. Eu mereço é ótimo, né, pessoal? Eu mereço. Eu já fiz muito. Eu mereço. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ninguém te deve nada. Tá certo? Foi um dos aprendizados mais doloridos da minha vida. Ninguém te deve nada. A vida é curta demais. Rapaz, você nem sabe o quanto. Inclusive, ela pode acabar amanhã mesmo. Você pode nem acordar vivo. Mas isso não é motivo para você ser uma pessoa inconsequente. Não é? Só se vive uma vez. Ih, meu amigo, tem esse país aqui, ó, tá assim de gente com cartão de crédito estourado porque usou essa frase. Só se vive uma vez. E eu mereço, eu já faço muito. Você sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa direto e reto com você. Ó, nunca ninguém entrou na minha sala em 31 anos de carreira. Nunca ninguém bateu na minha sala, entrou lá, abriu a porta e falou: olá, boa tarde. Você pode reduzir meu salário? Sabe o que é? É que eu ganho muito bem. Gente, com 31 anos de carreira, eu nunca topei com uma pessoa na minha vida que dissesse que ganhava muito bem. Nem as que ganhavam muito bem. Ninguém acha que ganha muito bem. Ninguém acha que sabe, entende? Nunca ninguém bateu na minha porta e falou: vim te devolver um pedaço. Na realidade, muito raramente bateram na minha porta até para me oferecer um almoço. Então, se você é um líder, vai ter que passar por isso.
As pessoas não acreditam que por você ser líder, você mereça algum tipo, inclusive, de misericórdia. Elas não acham isso. Acostume-se. Que é a terceira bosta interior, pessoal? Intolerância à indecisão. Quando você fica indeciso entre A ou B, você deixa para fazer as coisas quando tiver certeza. Essa é uma das bostas que realmente leva você para o buraco. Amor, muitas vezes fazer algo e tomar uma decisão que precisa ser tomada, e não vai colocar a sua vida em risco, claro, ou a vida de alguém em risco, ou a sua empresa inteira em risco. Se isso não vai acontecer, você tem que tomar uma decisão. Simplesmente ficar a todo momento, isso ou aquilo, a gente nunca tem certeza absoluta das coisas. Às vezes é melhor testar, fazer um teste, não é? Às vezes eu falo para minha galera, ó, primeiro, bala de revólver, depois, bala de canhão. Quanto custa uma bala de revólver? Ué, tem que fazer um teste. Bala de revólver primeiro. Se você fizer um teste já usando bala de canhão, a brincadeira pode ficar cara. Mas isso não é um motivo para você parar e procrastinar e decisões que não... Ah, vamos fazer o seguinte, quando a gente tiver certeza, então a gente faz. Essa é o tipo de bosta interior que me prejudicou muito. É muito difícil a gente ter certeza. E às vezes leva tempo demais. E quando você começa a executar alguma coisa, sabe o que acontece? Aquela certeza do passado que você tinha, ela já não é mais executável. Porque as coisas mudam muito. E a gente tem que aprender com elas. Quer uma quarta porcaria interior que eu usei, que aconteceu muito comigo? Complexo de inferioridade. Ah, mas é que eu não sou tão bonito que nem ele. Ah, porque eu não sou tão bonita que nem ela. Posso te falar uma coisa? Não é mesmo. Não, você não é. Você não é tão bonita. E ponto. Não, você não é tão bonito e ponto final. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Dá uma olhadinha na biografia a respeito da Gisele Bündchen. Você vai entender o que eu estou falando. Mesmo quando a Gisele Bündchen foi escolhida a mulher mais bela, né, mais a beleza, né, em termos de publicidade e tal, uma beleza padrão, uma beleza desejável, mesmo quando a Gisele Bündchen foi eleita a modelo mais linda do mundo, ela não se achava bonita. É sério isso. Então, a Gisele Bündchen, inclusive, escapou de cirurgia plástica por conta da família, por conta dos pais, do pai principalmente. Ela conta isso. Ela conta que ela odiava simplesmente o nariz dela. Nunca precisou fazer nenhum tipo de plástica. E ainda assim, foi eleita a mulher mais linda do mundo num determinado ano. Então, a verdade é essa. Não, você não é tão bonito e ponto. Você nunca vai se achar tão bonito e acabou. E também não vai se achar tão inteligente. Você sempre vai olhar para alguém e vai achar que alguém é mais inteligente que você. Isso vai acontecer o tempo todo. Não tem o que fazer. Faça o melhor que você tem com os recursos que você tem. Mas não se esqueça. Para a gente atingir outros degraus, a gente precisa se transformar. A desculpa de que eu só tenho isso, eu só vou fazer isso, ela vale por um determinado momento. Não se esqueça que durante as épocas você precisa se transformar. Porque não vence o mais rápido nem o mais forte. Quem vence é quem se adapta. Então não adianta. Quinta e última bosta interior, as bostas que eu tinha dentro de mim, as bostas que eu vejo nas pessoas. Velha mania de perfeição. Pensar somente de forma dual. Por exemplo, se não é incrível, então é horrível. Gente, você já ouviu, tem até meu irmão fala muito isso na internet, né, que o feito é melhor que o perfeito. Talvez nem sempre, nem todo, talvez não seja um bom slogan para um hospital, né, talvez. Mas veja, tem coisa que não dá para voltar atrás, não é verdade? Então assim, tem coisa que você precisa saber muito bem o que você está fazendo, quando você envolve vidas, por exemplo, mas sem dúvida, na maioria dos casos, o feito é melhor que perfeito, não tenha nem dúvida. Então, simplesmente viver no paradoxo incrível versus horrível, acreditar que nós vamos chegar num momento perfeito e que aí naquele momento perfeito a gente vai então tomar atitude e a coisa agora vai. Amigo, do jeito que o mundo é hoje, se você fica esperando esse momento não vai chegar nunca, porque de repente não vai nem fazer sentido mais, entendeu? Então não se esqueça, tá bom? Faça as coisas da melhor maneira que você puder. E evite dar desculpas, assuma a responsabilidade, saiba que muitos insights maravilhosos também ocorrem quando a gente não tem certeza absoluta. Não. Então, eu falo muito sobre estar presente e ter uma leitura do momento. Né?
Então, quando você tem uma leitura do momento e você está presente, você consegue verificar que existem oportunidades. E aí, você vai somando esses insights para tomar a melhor decisão possível. Não a mais perfeita, mas a melhor possível. Desde que você trabalhe com ética, desde que você trabalhe para servir, com certeza vai dar certo. E não se esqueça, você também é um ser humano, também pode falhar. Né? Então, não tente ser perfeito. Quando alguém tentar cobrar a perfeição de você, diga muito claramente, fique em paz, eu não tenho uma perfeição para te dar. Mas não se preocupe que eu também não vou cobrar a perfeição de você. Então, não se esqueça. É melhor a gente tomar uma atitude baseada na honestidade com os dados que a gente tem, do que procrastinar e não tomar atitude nunca. Beleza? Combinado? Agora, deixa eu dar um bônus aqui para você. Ó. Anota aí. Ó. Por que as coisas não andam? Porque o que mata um líder, o que mata um empreendedor são os 8 P's da procrastinação. Perfeccionismo, perturbação, preguiça, passividade, preocupação, presunção e o famoso planejamento. Sabe aquele planejamento que é mentiroso, você põe tudo e não faz nada? Lembra? Põe planejamento pra caramba e nunca cumpre. E por último, propósito fraco ou inexistente. Tá aí um bônus para você, um brinde para você. 8 motivos que levam você a 8 causas, 8 motivos que levam você a procrastinar e não fazer sucesso nunca. Combinado? Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!